Jesus me deu 5 talentos para com eles outros granjear. Se lhe deu 2 talentos, deves também granjear. E a você que deu 1 talento, porque quer enterrar, Jesus vem fazer a colheita. E que contas você vai prestar? Jesus vem fazer a colheita. E que contas você vai prestar? Se esconder não adianta, desculpas não pode dar. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, pela bondade do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez nesse dia para prosseguirmos a nossa viagem gloriosa pela Palavra de Deus. Hoje estamos chegando a Números, capítulo 14. Convido você então a abrir a sua Bíblia, se você puder, e vamos ler juntos. Temos aí os irmãos que estão aí trabalhando, os nossos irmãos caminhoneiros e outros irmãos que não podem ler conosco, mas estão aí atentos para ouvir, né? E isso é importante, porque a fé também vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Números 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Verso 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito! Ou, ah, se morrêramos nesse deserto! Verso 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Verso 4. E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nula dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Verso 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Verso 11. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Verso 12. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Verso 13. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Verso 14. E dirão os moradores desta terra que ouvirem que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Verso 15. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo:
Verso 16. Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Verso 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, verso 18, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Verso 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Verso 20. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Verso 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Verso 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, verso 23, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Verso 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Verso 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, verso 27, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Verso 28. Dize-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Verso 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Verso 30. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Verso 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Verso 32. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Verso 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra. 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Verso 35. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão, e aí falecerão. Verso 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Verso 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Verso 38. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Verso 39. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Verso 40. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Verso 41. Mas Moisés disse, por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Verso 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos.
Verso 43. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Verso 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Verso 45. Desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Sei um lugar aqui no mundo de paz e gozo singular. Ali encontro amor profundo. Quero sempre lá ficar. Lindo lugar que Deus me deu. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos de ler aí o capítulo 14 aqui do livro de Números. Para a nossa reflexão nesse dia, eu quero reler com você os versos 19 e 20, que nos dizem assim: Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Verso 20. E o disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Até que passem, a aflição terá o seu fim. Lindo lugar que Deus me deu. Meus amados irmãos, após o relatório dos 10 espias incrédulos, o povo se põe a chorar e mais uma vez murmurar contra Deus e contra Moisés. E se recusa, portanto, a invadir Canaã naquele tempo e tomar posse da terra que Deus lhes prometera. O povo fica irado até mesmo contra Caleb e Josué, pois estes procuraram convencê-los de que deveriam confiar em Deus, pois o Senhor iria à frente deles para derrotar os inimigos. O povo decidiu que iria apedrejá-los. E então foi neste momento que Deus interveio e só não consumiu todo o povo, porque Moisés mais uma vez se prostra diante do Senhor e intercede pelos israelitas. Deus então dá ouvidos à oração de Moisés e poupa o povo de morrer naquele instante. Porém, Deus declara o veredito a respeito daquela geração incrédula que, tendo visto seus sinais no Egito e no deserto, persistiu na incredulidade e rebelião. Esse povo ficaria condenado a dar voltas no deserto até morrerem todos os adultos de 20 anos para cima, toda aquela geração. As suas crianças, a nova geração, veriam e tomariam posse da terra que seus pais desprezaram. Assim, a posse da terra ficaria adiada por cerca de 39 anos adiante. Amados irmãos, vimos neste episódio, mais uma vez, o poder da oração intercessória. A intercessão de Moisés livrou o povo incrédulo de morrerem naqueles dias. Meus amados, nós precisamos interceder uns pelos outros. Devemos crer no poder da oração intercessória. Jesus intercedeu por nós em João 17. Na cruz, ele orou até mesmo pelos seus algozes. No capítulo 12 de Atos, por meio da oração da igreja,
Deus enviou seu anjo e libertou Pedro da prisão. O apóstolo Tiago nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Assim, querido irmão, querida irmã, não pare de orar pela sua esposa ou pelo seu esposo que ainda não se converteu. Não desista de orar por seu filho ou filha que anda longe dos caminhos do Senhor. Saiba, meu querido, minha querida, que a sua oração tem dado grandes livramentos a eles. Continue intercedendo. Na hora certa, Deus irá completar a obra na vida de cada um deles. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia, continue intercedendo. Além de seus familiares, lembre-se hoje de alguém que está passando por um momento difícil e ore por essa pessoa. Deus ouvirá o seu clamor, irá em socorro dela. Proponha-se a orar pelos outros todos os dias. Deus quer que nós sejamos seus cooperadores para abençoar vidas, livrar vidas, salvar vidas por meio da oração intercessória. Através da intercessão de Moisés, o povo foi livre da morte naquele dia. Assim, se nós intercedermos, Deus irá prover livramento, cura, libertação e salvação através da nossa oração. A palavra de Deus para nós nesse dia, então, continue intercedendo, interceda por alguém. Deus quer fazer grandes coisas através da nossa oração intercessória. Medite nessa palavra nesse dia. Que Deus lhe abençoe. Com os que já estão com o Salvador, quando ver passar além do rio, esquecendo esta vida aqui, tendo já entrado em Canaã. Oremos, meus amados. Senhor nosso Deus, queremos te louvar por mais esse dia, por mais essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor Deus, queremos então pôr em prática a palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor, queremos interceder nesse dia por aqueles que estão desviados, Senhor. Olha pelos familiares do teu filho e da tua filha, que ele está agora orando junto comigo, Senhor. Traga de volta aquele que se afastou da tua casa. Olhe para esta vida que está enferma, Senhor. Toque com a tua mão poderosa agora. No teu nome eu repreendo todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus, e declaro cura, declaro saúde para o teu filho e para a tua filha. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, salva a nossa nação, a nossa cidade, Senhor. Abençoa as nossas autoridades, que a mão do Senhor alcance aqueles que agora precisam de um socorro do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em o nome santo de Jesus. Amém, amém. Sofrerá pesar, livre, salvo, alegre estarei. Laços que prendiam me não prenderão jamais. Lá perigo nunca encontrarei. Quando ver passar além do rio, esquecendo esta vida. Muito bem, meus amados irmãos, estamos então chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Deus abençoe você que esteve conosco aí mais esse dia. Deus abençoe pelo seu apoio, Deus abençoe pela sua companhia. Que Deus continue abençoando você e a sua família de maneira especial em mais esse dia. Espero você amanhã para prosseguirmos a nossa jornada gloriosa. Amanhã estaremos lendo o capítulo 15 aqui do livro de Números. Fique na paz do Senhor, um forte abraço e até amanhã, se o Senhor então nos permitir.